Olá, meus irmãos. Paz seja convosco. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 16. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Ação de graças e cântico de Davi. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. Era Asaf, o chefe, e Zacarias, o segundo, e depois dele Jeiel, e Semiramote, e Jeiel, e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-edom, e Jeiel, com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaaziel, os sacerdotes, estavam continuamente com trombetas, perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi, em primeiro lugar, o salmo seguinte, para louvarem o Senhor, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança, sendo vós em pequeno número, poucos homens e estrangeiros nela. Andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse e, por amor deles, repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua palavra. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e mais tremendo é do que todos os deuses, porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor adiante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que se não abale. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. E diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brama o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo que há nele. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse: amém, e louvou ao Senhor.
Então Davi deixou ali diante da arca do concerto do Senhor a Asaf e a seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom com seus irmãos 68. A este, Obed-edom, filho de Jedutum, e a Oza ordenou por porteiros. E mais a Zadok, o sacerdote, e a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que estava em Gibeão, para oferecerem ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos continuamente, pela manhã e à tarde, e isso segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. E com eles deixou a Emã e a Jedutum e aos mais escolhidos que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, e trombetas e símbolos, para os que os faziam ouvir, e instrumentos de música de Deus. Porém, os filhos de Jedutum estavam à porta. Então se foi todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Fim do capítulo 16. Irmãos, este capítulo nos mostra como a presença do Senhor nos traz alegria. Olha que felicidade. Todo o povo de Israel se alegrou com o retorno da arca, o retorno do símbolo, do maior símbolo da presença de Deus ali no meio do povo de Israel. Foi tão maravilhoso que o próprio rei, ele se alegrou tanto, ele se maravilhou tanto, que ele traz este salmo maravilhoso e regozijando e adorando e exaltando a Deus, declarando que Ele é soberano, que Ele é maravilhoso, que a sua, como nós lemos aqui, que a sua benignidade dura perpetuamente, de geração em geração. E este testemunho de alegria, de louvor, de adoração, perpetuou por todo o povo de Israel. Outra coisa que nós podemos ver é que Davi, ele oferece sacrifícios pacíficos, ele oferece holocaustos e sacrifícios pacíficos, e além dele ter oferecido os holocaustos e sacrifícios pacíficos a Deus, ele reparte para todo Israel, tanto homens como mulheres, cada um pão, um bom punhado de carne, pedaço de carne e um frasco de vinho. Irmãos, quer demonstração mais maravilhosa de amor, de adoração a Deus através do próximo do que essa? Demonstração de que não se vê a respeito das condições, mas se vê a respeito de adorar a Deus através do próximo, através dos nossos irmãos. É de você oferecer algo, uma oferta para o nosso próximo. É de você adorar o Senhor através dos nossos irmãos. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E Davi, ele demonstra toda esta alegria de ter a presença de Deus novamente. Colocando também os levitas diante da arca, fazendo com que eles adorassem o Senhor a todo tempo, a todo instante, sem parar. Nós sabemos que Deus, ele é adorado a todo momento. No céu não há tempo cronológico como há na terra, mas a Bíblia fala que a todo tempo ele é adorado pelos anjos. E neste momento aqui, Davi faz com que os levitas a todo tempo adorem ao Senhor através de cânticos de louvores e adorações, e isso é maravilhoso. O que nos mostra que a presença de Deus continuamente nas nossas vidas faz com que sejamos alegres, felizes, continuamente também. Porque Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Como diz a palavra, apenas 1 minuto em tua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. E é verdade. Estar na presença de Deus é muito bom, é maravilhoso, porque o Senhor, Ele é soberano. E nós louvamos a Deus por Ele ter nos amado primeiro, por Ele ter nos escolhido, por Ele ter nos concedido
Jesus Cristo, para que, através do sangue precioso do nosso Senhor Jesus, nós tivéssemos esse acesso e pudéssemos adorar a Ele de todo o nosso coração. Louvado seja o Senhor para sempre. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã.